crime, vamos dizer, ou ele é socorrido, ou que tem muitos crimes passionais que já tem ou o suspeito, né? Ou sabe a autoria ou o suspeito, então já fica no distrito, não vem pro DH. Tá. Né? Porque o que acontece? Quando a gente sai para atender um local, vai o delegado, vão investigadores, vão os papiloscopistas especializados, também que trabalham só nessa área, o perito criminal e o fotógrafo. Então, vai uma equipe multidisciplinar especializada em atendimento em locais de crime, de homicídio de autoria desconhecida. Entendi. Né? Então, é aquela situação a pressa de começar por aquela investigação inicial, para não se perder nenhuma informação, para que existem muitos vestígios que vamos dizer que são perenes, ou pela sua própria condição, ou pela condição de física. Eu dar um exemplo, uma mancha de sangue. Se chover, essa mancha de sangue ao ar livre, ela se desfaz. E uma mancha de sangue, para mim, me dá muita informação. Se tem vários estojos, que o pessoal comumente fala cápsula, né? De pistola, que ela está no chão. Se chover, a água pode me deslocar tudo isso aí. Então, eu vou perder a dinâmica. Pegadas. Então, existe a pressa para se fazer esse atendimento inicial, para que você pegue todos os vestígios de uma maneira mais íntegra possível. Então, existe todo um esquema de preservação de local, existe aquela pressa de se chegar no local, para você pegar o mais fiel, mais vívido, realista a cena do crime. Não está contaminada sem menor contaminação. Entendi. Né? Tentar reduzir essa chance de contaminação. Tem, às vezes, tipo assim, um policial que entra, se ele pisar numa mancha de sangue, ele vai produzir outras manchas de sangue e vai me estragar aquela que ele está pisando. Né? E uma mancha de sangue, para um leigo, é uma mancha de sangue. Para um perito, não. Para um perito, eu consigo determinar qual é a altura que ela caiu, dependendo do suporte, né? Onde ela pinga, eu consigo determinar a altura, eu consigo determinar a velocidade. Se foi decorrente de um disparo de arma de fogo, se a vítima tossiu e espargiu o sangue, se a pessoa estava correndo, se ela parou por algum motivo, onde ela foi agredida inicialmente. Me traz uma série de informações. Quanto tempo ela está lá? Às vezes até também por um aproximado de tempo, porque dependendo da mancha de sangue, ela começa a se separar, né? Entre a parte de soro, das hemácias, começa a se separar. Então você consegue ter um monte de informação de uma simples mancha de sangue, né? Para mim, a mancha de sangue são indícios que tem que ser analisado, né? E então, quer dizer, daí a pressa de se fazer a investigação inicial. E com isso vai o delegado, vai o investigador. Então aí se existe aquela troca de informações que a gente estava conversando, tipo tempo de morte. Né? Vamos dizer, eu estou mexendo numa vítima, o investigador já foi nas casas, olha, a vizinha eu vi o disparo às 2 da manhã. Aí você olha no relógio, bem, são 7 horas da manhã, ela viu as 2, tantas horas de diferença, o corpo está assim. Aí você faz isso aí 1000 vezes, 2000 vezes, você começa a pegar uma sensibilidade de um monte de coisa, né? Porque eu perguntei pro Salado o seguinte, eu achei fantástico isso, né? Eu vi ele falando uma vez o seguinte, às vezes você pega nos livros, e aí a parte técnica é tipo, o corpo de 24 a 48 horas vai ter esse tipo de composição, rigidez e tudo mais. Mas eu falei assim, ele disse, né, que por tantas vezes que você está vendo, ele começa a criar o próprio catálogo dele. Ele começa a criar a própria expertise dele. E é isso que eu acho... Temperatura... É que são tantas variantes. Né? Entende? Porque assim, é a temperatura ambiente, umidade. Se ele está numa parte interna ou externa. Se é mais forte, né? Ou mais franzino. Sim. Se ele está com mais roupa, mais agasalho ou menos agasalho. Se ele está numa superfície quente, num colchão, ou se ele está numa pedra. São tantas variantes que é uma coisa que ninguém consegue formular. Boa. Né?
Uma regrinha. Uma regra. Uma regra. É isso. É Entendeu? isso. É por isso que é tão fascinante também. É, né? claro. Então, a gente estava conversando lá do da medição. Do furico? Do quê? Que eu fui no, Não, isso foi muito legal. A história do teu cu, né? Ó, Ah, então, tá. É o Do próprio, furico. ó. Aqui, ó. Da plaquinha. Teu cu. Aqui, ó. Aqui? Que A história agora. Eu fui tava no congresso e dos temas que para mim, né, sempre chamam muita atenção, determinar o tempo de morte, né? Aí o perito chegou lá, você pega um termômetro, Enfia no furico. É um termômetro retal, né? Mede a temperatura Por tantos minutos. por tanto tempo. Anota. Anota a hora e a temperatura. Depois você vai no IML e vai de novo ver a queda de temperatura. Aí faz os cálculos. Aí da faz os tabela. cálculos para chegar a alguma coisa aproximada, né? Aí eu chego pensando, bem, esse cara nunca fez isso na Paraisópolis. Porque se eu fizer isso na Paraisópolis, Nossa! o próximo a levar um termômetro retal sou eu. Exatamente. É, né? mano, tá tirando. Imagina o cara Tá tirando o bem- mano aí? É. Tá louco? O cara lá da... O cara tá morto, mas merece respeito aí, tem que ter meu irmão. respeito aí, não tá respeitando o irmão aí. Deixa o toba aí, mano. Vai você é o segundo a usar, experimentar essa sonda retal. É. Né? A vítima o primeiro não vai sentir nada, mas eu, né, vou acabar sentindo alguma coisa desagradável. Né? Então, quer dizer, você vê que Tem formas e formas, Formas né? e formas. Né? Então, quer dizer, e isso tudo para chegar num valor aproximado. Aí a gente estava conversando, bem, se for no interior do Tocantins, já ferrou o esquema, porque lá faz 40 graus, então é a temperatura que o corpo vai aquecer e não resfriar, É. né? Porque o corpo é 37, 35, né? Aí o corpo vai levar a temperatura até quase 40, então todo o cálculo que ele fez, a matemática Que tá no livrinho. newtoniana, não sei o que, já ferrou. Exatamente. Né? E você vai pesquisar de uma forma didática, né? Para ter um embasamento técnico. Então você vai ver assim que a vítima tem um período que ela vai enrijecendo e depois ela se torna flácida de novo. Ah, é? Você não sabia. Ela Também se não, torna olha só. flácida entre 24 e 72 horas. Pô, Preciso, né? 24 e 72. Então você sabe que é uma coisa extremamente precisa. Então o que acontece para nós, a determinação do tempo de morte é crucial, porque ou você põe um suspeito na cena do crime ou você tira o suspeito da cena do crime. Então, no caso do Richthofen, o que me aconteceu? Aí a delegada, a doutora Tucunduva, veio me perguntar, doutora, eu vou dizer para a senhora, mas de uma forma empírica, ela vai te perguntar o quê? o tempo de morte. Não, mas